Sim. A professora Odara Horta Boscolo é professora associada da Universidade Federal Fluminense, doutora em etnobotânica pelo Museu Nacional, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em botânica também pelo Museu Nacional, fez a graduação em ciências biológicas pela UFRJ e é pós-doutora em evolução e adaptação de práticas alimentares pela Università degli Scienze Gastronomici, Itália, e Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente ela coordena projetos, né, sobre as punks na UF. Ela tem vasta experiência em botânica, né, vem trabalhando com etnobotânica, botânica econômica, taxonomia, e atua principalmente nos temas de plantas alimentícias, plantas medicinais, comunidades rurais, conhecimento tradicional, práticas alimentares, imigração, plantas rituais, as punks, né, que são as alimentícias não convencionais, e a propriedade intelectual. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por participar conosco. E a professora Caroline Caromano, ela é graduada em Ciências Sociais pela USP, especialista em Geologia do Quaternário pelo Museu Nacional, fez mestrado em Arqueologia também pelo Museu Nacional, né, mestrado e doutorado em Arqueologia pelo Museu Nacional foi mestrado e doutorado foi no MAI, no Museu de Etnologia da Universidade de São Paulo. E ela tem uma vasta experiência também com estudos arqueobotânicos e etnoarqueológicos e etnográficos, né, também com paleoetnobotânica, né, e vem trabalhando com estudos de cultura material e em povos amazônicos, né. Então, na sexta-feira também a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que ela vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né, nessas pesquisas com as populações humanas. Tá? Seja bem-vinda, querida. Sempre grata por sua participação já há alguns anos, né? Desde que eu entrei no pós-doc, a gente vem fazendo essa parceria maravilhosa, né? Então, desde 2017 aí a gente vem fazendo alguns minicursos, eventos, sempre bom. Tá? Muito obrigada e eu dou a palavra à professora Karen. Então, boa noite, novamente, né? Retomando aqui. A professora Aline pediu para eu falar um pouquinho sobre a minha tese de doutorado, né? O que eu estou desenvolvendo. Eu estou trabalhando mais especificamente com a etnogeomorfologia, né? Então, para eu chegar até a etnogeomorfologia, eu tive que fazer aí a associação dos estudos da ecologia da paisagem e dos estudos culturais para chegar primeiramente na etnoecologia da paisagem e dentro da etnoecologia da paisagem eu abordar mais especificamente a etnogeomorfologia, que é uma das suas sub-áreas. E aí, dentro do meu projeto, eu vou trabalhar como que os agricultores tradicionais, eles percebem, classificam e gerenciam, né, as formas de relevo, o modelado terrestre na qual eles fazem parte ali no exercício da sua profissão. Eu também vou verificar quais são as principais culturas ou práticas agrícolas que são desenvolvidas em cada uma dessas formas de relevo. A partir disso, eu vou conseguir também identificar um pouco da etnopedologia, então vou verificar os tipos de solo baseado no conhecimento deles, algumas espécies da flora que são bioindicadoras de solo fértil, né, como também em relação a um pouco aí da ecologia de algumas espécies, tanto vegetais como animais que só ocorrem em uma dada forma de relevo. Eu vou trabalhar também um pouquinho com a etnoclimatologia, onde eu vou procurar verificar aí quais são os principais indicadores pluviométricos que se revelam tanto na fitofisionomia, né, que é nas unidades de vegetação, como também na paisagem geomórfica local, que é nas unidades de relevo, tá, do ambiente na qual estou trabalhando. E aí, a partir disso, verificar se algum desses indicadores de chuva, né, auxiliam também esses agricultores nas suas atividades agrícolas, na etapa de semeadura. E, por fim, eu vou estar trabalhando também aí com a transformação da paisagem, né? Então, a gente considerou aí o recorte temporal de 30 anos, e a partir desse recorte temporal de 30 anos, nós vamos procurar verificar quais foram os principais episódios que contribuíram para a modificação daquela paisagem,
como também como eles observam, né, a abundância ou declínio, tanto em relação à mata nativa, como em relação às unidades produtivas agrícolas da região estudada. Porque um dos fatores que mais me levou a trabalhar na minha área de estudo é a chegada do agronegócio, né? Então, nessa área, eu estou verificando qual o impacto, né, da chegada da fronteira agrícola em relação à sucessão familiar, né, em relação também de que forma, né, eles impactam negativamente as práticas culturais desses agricultores. Então, está voltado, né, mais para essa vertente. Então, pelo fato de estar se expandindo muito rapidamente nessa área, né, eu procurei investigar, então, todos esses aspectos aí, por causa da chegada aí do agronegócio. Então, é basicamente isso que eu estou trabalhando na minha tese. Fantástico, Karen. Impressionante, né? Você tem aí, na verdade, além do aporte teórico-metodológico, que é muito inovador, né? São estudos inovadores, eu acredito, mesmo não trabalhando com etnobotânica, eu imagino que seja. E, além disso, você está vendo essa questão socioeconômica, né? E política, Sim. né? Sim. E as transformações, enfim, mudanças climáticas. Você está justamente na etnobotânica aplicada. Isso é muito bacana. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Sucesso. Então, vamos retomar aqui. Vou voltar aqui a apresentar. Um minutinho. Todo mundo está visualizando? Sim, eu continuei visualizando. Não sei se alterou. Confere para mim se Eu todo vejo mundo ser está uma. visualizando aí no chat, Aline, porque eu não estou tendo acesso ao chat. Sim, tá tudo ok. A Odara Tá. falou oi. Sim, tá tudo ok. Eu tô vendo seu mouse se mexer, então, beleza. Ótimo. Pois, dando continuidade, né, então, aqui eu vou apresentar agora para vocês alguns cuidados, né, que precisamos ter ao fazer o rapó, né, o rapó, como eu já falei para vocês, é uma etapa crucial dentro da etno, né, onde nós temos aí... Desculpa, só um momentinho. A professora Odara gostaria de se despedir rapidamente. Tá ok. É para não te interromper. Tem um negócio aqui, abaixar a mão, levantar a mão, pelo visto não funciona nada, né? Mas, enfim. Funciona, gente, desculpa. A pessoa que comanda é que não vê. Desculpa, não vi. Tá. Eu não estou acostumada também. Gente, não, só para desejar uma boa semana de curso para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aí. Como eu disse, a Aline, infelizmente, eu não vou poder participar até quinta-feira, porque eu estou dando aula, estou fazendo... outras atividades, né? Com filho pequeno também, mas desejo para vocês um ótimo curso e sexta-feira a gente está junto, tá? Um beijo, boa noite. Ok, obrigada, querida. Bem-vinda, como sempre. Tchau. Pode continuar, querida. Tá ok. Bom, então, um desses cuidados, né, que eu trouxe aqui para vocês em relação à linguagem corporal. Pessoal, a linguagem corporal, ela é muito importante porque qualquer comportamento mal realizado durante as nossas entrevistas, ou a nossa participação ali dentro da nossa área de trabalho, pode comprometer todo o nosso estudo. Então, temos que ter cuidado com os gestos, temos que ter cuidado do modo como se portar em relação à nossa postura, porque nós sabemos que o corpo, ele fala, né? Então, dependendo do modo como a gente está se posicionando, do modo como a gente está se comportando, isso pode repercutir negativamente na nossa pesquisa e pode, de alguma forma, aí, vir, né, a trazer alguns impactos negativos aí para o nosso estudo. Então, é muito interessante que a gente chegue na comunidade, tenha uma boa postura e um bom comportamento, tá, diante dos nossos possíveis participantes. Em relação também à voz, falar pausadamente, tá, tranquilamente, falar com um tom adequado, não precisa gritar com o seu participante, falar com um tom de tal forma que ele seja capaz de nos ouvir, né, sem também ser irritante. Eu não posso chegar lá a gritar com ele, mas também não posso falar tão baixo ao ponto de que ele não compreenda a mensagem que eu quero repassar para ele, tá certo?
Em relação à linguagem, no quesito de nós adaptarmos a nossa linguagem à linguagem deles. Por isso que o rapport também é uma técnica muito importante, como eu já relatei inicialmente, porque a partir desse contato prévio com essa nossa área de estudo, né, com os nossos informantes, a gente vai verificar como que eles se comunicam verbalmente. Né? Então, eu não posso chegar na comunidade com termos técnicos rebuscados. Não, eu tenho que adaptar a minha linguagem à linguagem deles, falar de forma simples. Tá? Eu não vou, por exemplo, botar numa pergunta do meu formulário, me diga, por exemplo, quais são as morfoesculturas que você percebe aqui nessa unidade de paisagem. Eles nem vão saber o que é morfoescultura ou o que é relevo, por exemplo. Né? Então, a gente precisa conhecer como eles chamam, né, esses objetos de estudo que a gente está investigando para a gente adaptar a nossa linguagem à linguagem deles, tá certo? E em relação também às vestimentas. As sugestões que eu vou dar aqui para vocês não é uma obrigatoriedade, tá certo? É uma sugestão de vestimenta. As vestimentas, eu sugiro que seja roupas neutras, né? Uma calça, uma blusinha, uma camisetinha neutra, que não tenha, assim, nenhuma informação que cause alguma discussão entre aqueles participantes, ou que você também não utilize acessórios que sejam muito chamativos, que despertem a atenção dos seus participantes, que vocês procurem ir o mais simples possível, tá? E, preferencialmente, se vestir de tal forma como eles se vestem dentro da comunidade. Por que eu estou falando isso? Porque o modo da gente se vestir também, né, que é um assunto muito polêmico até, discutir sobre isso, mas muitas vezes não somos bem vistos ou bem compreendidos por uma determinada população se a gente não fizer com que eles nos reconheçam como pertencendo um deles. Né? Porque a partir do momento que você ganha a confiança do seu participante em fazer uma entrevista com ele, é porque ele nos reconheceu como uma pessoa deles. Então, é necessário que a gente se aproxime ao máximo da cultura daquela população. Eu me recordo que recentemente eu também eu fiz uma palestra, né, sobre também alguns métodos e técnicas para uma determinada instituição, e um dos alunos, ele criticou bastante, né, esse posicionamento dos estudos etnobiológicos sugerirem essa questão de vestimenta, né, porque, por exemplo, ele disse que então quer dizer que se eu vestir preto, eu não vou conseguir adentrar dentro da comunidade. Não, não é que você não vai conseguir adentrar, você vai. Por isso que o rapport é importante. Contanto que a sua população entrevistada lhe sinta confortável o suficiente do modo que você está vestido, né, que aquela mensagem do modo como você está vestido, eles lhe reconheçam como uma pessoa deles, tá certo? Porque gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente está invadindo um espaço alheio, que não é nosso. Então, a gente precisa se adaptar à cultura deles, tá certo? Então, apesar de ser, assim, uma questão muito debatida, e esse aluno, ele criticou bastante, né? Mas entendam como uma sugestão, né? Vá para campo de tal forma que você acha que você vai ser bem recebido, de tal forma que a mensagem que você vai expor para o seu possível participante, né, o que vai emanar assim, para o seu participante realmente seja positiva, tá? Que não repercuta negativamente com os seus entrevistados, tá certo? Em relação ao tamanho da amostra, existem comunidades que são muito numerosas, né? Então, a gente acaba se utilizando aí de alguns autores que já nos auxiliam, trazendo algumas tabelas com alguns dados, dizendo o número total da população e quantas pessoas, né, precisamos entrevistar para que essa nossa amostra ela seja aí suficiente, tá? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com essa tabela de Bernard. Essa tabela de Bernard, ele traz que em uma área de estudo onde a população é de 50 pessoas, temos que entrevistar no mínimo 44 pessoas para que esse universo amostral ele seja considerado suficiente.
Se tiver 100, 80. Se tiver 150, no mínimo 108, tá? E assim sucessivamente. Então, para quem pretende, né, trabalhar aí com a etnobiologia, eu sugiro que vocês vão aí em busca desse autor. No livro de métodos e técnicas de etnobiologia e etnoecologia, traz também essa tabela que vocês podem estar se apropriando para auxiliá-los, tá? Em relação aí ao tamanho da amostra. Também a gente se utiliza de um site chamado Comento, tá? Com um link aqui embaixo para quem quiser copiar, que vai dar diretamente nessa página que está sendo mostrada aqui para vocês, do slide, que se trata de uma calculadora amostral, né? E aí essa calculadora amostral, ela traz aí o tamanho da sua população, o erro amostral, o nível de confiança e a distribuição da população. Cada um desses dados vem descritos no início desse site, onde você lê, de acordo com o objeto da sua pesquisa, né, com o objetivo da sua pesquisa, você insere os dados correspondentes e coloca para calcular. E aí, quando ele calcula, ele dá o resultado do número mínimo de participantes que você deve aí realizar os seus estudos, certo? Em relação agora aos métodos e técnicas de coleta de dados das pesquisas etnobiológicas, eu trouxe aqui para vocês a entrevista. Apesar de parecer um método bem simples, não é tão simples quanto parece. É muito difícil você fazer uma entrevista, porque você precisa compreender as entrelinhas, tá certo? E a entrevista é um método, assim, que é muito envolto por sutilezas, tá? É muito detalhe envolvido durante uma entrevista. Então, você tem que estar lá para ouvir, né, o seu participante. E, a partir da entrevista, a gente pode estar aí se utilizando de formulários e questionários para poder direcionar as perguntas que vão ser feitas aos nossos participantes. É interessante também que vocês compreendam que há uma diferença entre questionário e formulário, tá certo? Que também, muitas vezes, alguns estudiosos acabam achando que essas terminologias são aí sinônimas ou similares, e não são, do ponto de vista aqui dos métodos da etno, tá certo? Então, os formulários é quando você, enquanto pesquisador, você pega o seu roteiro de perguntas, você faz a pergunta para o seu participante, ele responde, e você, pesquisador, responde ou transcreve aquilo que ele respondeu. Isso é o formulário. O questionário é quando eu pego o meu roteiro de perguntas, entrego para o meu participante para ele responder. Quando ele finalizar, né, responder todas as perguntas, ele devolve aquele questionário ao pesquisador. Então, isso é questionário. Então, tem uma diferença entre esses dois instrumentos de pesquisa, beleza? Em relação agora ao diário de campo, ele é muito utilizado para a gente registrar os principais acontecimentos que ocorrem naquele dia de campo na comunidade. Então, às vezes, aconteceu um fato muito interessante, ou eles praticaram, né, alguma técnica ou alguma prática que é muito comum ali dos povos, né, que você está investigando, e aí eles não citaram durante a entrevista, e você observou, e você acha que é interessante colocar no seu estudo, então você vai lá, pega o seu diário de campo e faz esses registros. A turnê guiada, ela é realizada por meio do especialista local, né, que é também denominado popularmente de mateiro. Esse especialista local, como eu já falei para vocês lá anteriormente, né, na seleção dos participantes, é aquela pessoa de dentro da comunidade que possui maior conhecimento sobre um determinado recurso, né, sobre o objeto de estudo que a gente está investigando. Então, por exemplo, eu estou investigando a etnobotânica de plantas medicinais. Então, eu procuro uma pessoa que conheça muito sobre plantas medicinais e onde eu posso encontrar essas plantas medicinais dentro dessa comunidade. Solicito ele para fazer, tipo como se fosse uma turnê mesmo, né, entrar dentro dos caminhos lá da comunidade, para eu coletar essas espécies, validar os nomes populares que eles citaram durante a entrevista e solicitar a autorização para fazer a coleta desse material. Lembre-se, tudo que for retirado de dentro da comunidade deve ser solicitado a permissão. A gente não pode tirar nada de dentro da comunidade sem solicitar a permissão, tá certo? Então, essa é a função da turnê guiada. Selecionar um especialista local ou um mateiro para ele validar o nome das espécies
e nos ajudar também a buscar esses recursos para a gente poder trazer para o laboratório para servir como material testemunho da nossa pesquisa. A observação participante ela é muito utilizada nos primeiros dias de coletas, né, de dado, onde o pesquisador ele vai para a comunidade para observar como é a cultura daquele local. A lista livre ela é muito utilizada para a gente fazer um ranqueamento de itens de domínios culturais. O que vem a ser itens de domínios culturais? É um recurso da natureza que a gente está fazendo a investigação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com plantas medicinais, eu vou pedir para o meu entrevistado selecionar, elencar, melhor dizendo, um número X de plantas medicinais que eles conhecem. A partir dessas listas, depois eu vou fazer a comparação delas. Tem um programa que também faz a comparação desses dados, que é o Anthropac. E aí, a partir dela, a gente vai verificar se houve similaridade entre as respostas, qual o ordenamento de cada uma dessas plantas, né? Então, a gente pode trabalhar com dados quantitativos a partir dessa listagem livre. Também podemos se utilizar de estímulos visuais. Esses estímulos visuais, eles são importantes para fazer com que o nosso entrevistado, o nosso informante, ele se situe contextualmente. Porque muitas vezes a gente não consegue elaborar uma pergunta que seja do entendimento deles. Por mais que você tente adequar a sua linguagem à linguagem dele, muitas vezes existe ali alguma palavra ou outra que não é do vocabulário deles e eles não compreendem, né, aquilo que a gente está perguntando. Então, a gente acaba mostrando uma imagem, um mapa, ou uma planta, ou um animal, alguma coisa relacionada à sua pesquisa, para mostrar para ele, para direcionar a resposta dele. Então, eu trouxe aqui também alguns métodos participativos. Oficinas e reuniões são utilizadas principalmente nos primeiros contatos com a comunidade, né? Então, quando a gente vai fazer aquele contato prévio, mas elas também podem ser realizadas durante a sua pesquisa. Por exemplo, eu quero produzir um mapa consensual da área de estudo baseado no conhecimento popular deles. Então, eu posso definir um horário e um local, né, para eles se fazerem presente, para juntos construirmos ali aquela cartografia social, tá certo? Vamos ter também um mapeamento comunitário, como eu já mencionei, né, agora há pouco, é quando eles vão aí fazer o croquis, né, então eles vão traçarem aí características, né, do ambiente na qual eles residem, e a partir dessa cartografia social, eu posso estar gerando mapas temáticos, por meio de sistemas de informação geográfica, por meio do ArcGIS ou do QGIS, né, softwares, e a partir disso fazer a comparação desses dados da cartografia social com os dados do conhecimento técnico-científico. Vamos também ter a linha do tempo, que é um instrumento muito utilizado, principalmente para a gente verificar alguns episódios chaves ou eventos chaves que contribuíram aí para a modificação da paisagem. Então, a gente, enquanto pesquisador, pode delimitar aí o nosso recorte temporal, né, até quando a gente quer que eles aí consigam visualizar ou não a transformação dessa paisagem. Vamos ter o gráfico histórico, que, na verdade, é uma complementação, né, a linha do tempo. Então, a partir do gráfico histórico, a gente consegue quantificar visualmente a abundância ou declínio de algum recurso biológico. Em geral, a gente acaba trabalhando com simbologias. Então, digamos que eu assumi a simbologia triângulo, e aí eu estabeleço um número X, né? Digamos que o máximo é 10. Então, você vai ter que colocar até 10 triângulos do que você acha que tem, né, até o presente momento de um dado recurso. Ele vai colocar. Se ele botar 3, né, de 10, a gente acha que tem pouco recurso, né, naquele ambiente. Se ele colocar próximo a 10, você sabe que tem muito recurso daquele ambiente. Então, ele serve aí para representar, né, quantitativamente, de forma visual, a abundância ou declínio desse recurso. E aí eu trouxe aqui algumas análises que são utilizadas nas pesquisas etnobiológicas. Pessoal, para quem pretende trabalhar com etno, eu sugiro que vocês
façam, né, a leitura desse material. Se vocês puderem fazer a compra desse material, eu sugiro também que vocês comprem esse material, Métodos e Técnicas na Pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. Como minha professora costuma dizer, a Bíblia é a Bíblia do pesquisador etno, né? É esse livro. Aqui fala de tudo, desde os métodos de coleta, ao método de seleção dos participantes, como esses dados podem ser analisados, como se dá as técnicas de coleta e herborização, como se dá o mapeamento, de que forma pode ser realizado. Então, traz tudo, todas as informações que são imprescindíveis para os estudos étnicos consta aqui dentro dessa obra. E nós já temos atualmente a versão mais atual, que é a segunda edição, só que ela é toda em inglês, né? Então, nós também já contamos com a nova edição, só que é na língua inglesa. Mas para quem domina o inglês aí também, né, já pode ter acesso, então, ao material em inglês. Então, ele traz aí, essa obra também, algumas análises qualitativas, como, por exemplo, estatística descritiva básica, análise de conteúdo, a etnografia, análise de discurso, entre outras análises. Também ele traz algumas análises quantitativas. Eu elenquei aqui algumas para vocês, dentre inúmeras que existem. Então, eu trouxe o nível de fidelidade, o fator de consenso do informante, o valor de uso, importância relativa, valor de uso reportado, ordenamento rápido do informante. Eu não vou me adentrar a cada uma dessas fórmulas, porque senão ficaria um encontro assim muito extenso, com muita informação, e sem falar que se eu disser aqui para vocês que eu tenho o total domínio de todas essas análises, eu estaria mentindo, eu não tenho total domínio de todas essas análises. Eu sei aquilo que eu estou investigando, então, dependendo dos meus estudos etnobiológicos, eu me debruço sobre a análise que eu pretendo avaliar os meus dados para poder realizá-los. E se não tiver ao meu alcance a realização, né, de tratar esses dados, eu recorro aí a outros profissionais, sobretudo aí os estatísticos, para me ajudar aí nessas análises, tá certo? Mas o livro, ele traz várias análises bem explicadinha, como que faz, a fórmula, o que significa cada item da fórmula. Então, é bem interessante. Bom, então nós, né, já escolhemos nossa área de estudo, nós já selecionamos nosso participante, nós já fizemos as nossas entrevistas, nós já coletamos os nossos dados, já analisamos os nossos dados, agora chegou o momento, né, de dar o retorno dessas pesquisas etnobiológicas, ou seja, trazer informações daquilo que foi coletado durante a nossa pesquisa para a comunidade é o que a gente chama de retorno dessas pesquisas. E esse retorno, ele pode acontecer tanto de forma oral, como de forma escrita, como também por meio de iniciativas que dependem tanto de nós, pesquisadores, como também de terceiros. O retorno de forma oral, ela pode ser realizada por meio de workshops, por meio de seminários, por meio de palestras, ou um mini curso, tá? Ali dentro, com a sua população entrevistada. De forma escrita, você pode levar algum produto que você elaborou a partir dos dados analisados. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns materiais. Deixa eu ver se eu acho o cursor aqui. Esse material aqui de quintais, ele é resultante de uma disciplina, na verdade, que eu cursei durante o mestrado. Então, nós trabalhamos com uma comunidade, que foram os recursos que são encontrados nos quintais domiciliares de uma comunidade rural, e a partir desses dados levantados, nós fizemos nesse livro, nós colocamos imagens ilustrativas da flora que eles utilizavam para diversas finalidades, aí trouxemos o nome popular dessa flora, como ele é chamado cientificamente, para que ele é utilizado, colocando essas principais informações e fizemos a devolutiva para a comunidade. Também temos aqui uma obra de uma colega da gente, essa aqui, de práticas alimentares, que também foi fruto da tese de doutorado dela. Ela também deu o retorno desse livro para a comunidade. É como se fosse uma historinha de quadrinhos, né, contadas, baseado nos relatos daquela população. E aqui vem uma cartilha
onde essa cartilha aqui encontra-se os principais itens culturais daquela comunidade, então não foram colocadas todas as espécies que foram citadas, mas somente aquelas principais e que tiveram maior importância para aquela população. E também a gente pode fazer esse retorno por meio de iniciativas, né, que dependem de outras pessoas. Então, por exemplo, nós temos já um estudo de um colega do nosso grupo, que ele estava trabalhando com as artesãs do Rio Poti, e ele conseguiu, a partir da pesquisa dele, levar um financiamento para essas artesãs. E também teve um outro estudo que eu li recentemente, que ele conseguiu formar uma associação, né, tipo uma cooperativa dentro da comunidade, e a partir dessa comunidade, ele juntou todas as artesãs nessa cooperativa, registrou todas elas, é um local onde eles fazem a confecção, né, dos seus artesanatos e colocam à venda. Então, ele criou uma rede social para a divulgação desses produtos. Então, existem várias formas da gente estar retribuindo, né, todas essas informações que foram repassadas para a gente durante essas pesquisas. Quais são as orientações dos bons pesquisadores? Então, os bons pesquisadores, eles têm que focar-se em aprender com as pessoas, ou seja, falar menos e ouvir mais. Quanto mais você ouvir dentro da comunidade, melhor, tá? Até também para você evitar estar falando coisas desnecessárias ou entrar em alguma discussão que seja desnecessária. Você precisa investir tempo em aprender com as pessoas. Gente, quem faz etno, não adianta chegar dentro da comunidade dizendo assim: hoje eu vou fazer 10 entrevistas, ou 20 entrevistas. Porque se você fizer esse quantitativo, você não fez uma coleta de dados bem feita, porque uma entrevista demanda muito tempo. Houve dias em que eu consegui fazer só três entrevistas durante o dia. Por quê? Porque a gente precisa estar ali para ouvir a pessoa. Às vezes a gente conversa tanto com o nosso participante que ele começa a relatar sobre a vida pessoal dele, o que ele fez, como que se dava essas práticas culturais, aí eles começam a falar que eles aprenderam isso com os pais dele aprenderam com os pais deles, e assim vai indo. Então, acaba fluindo, assim, uma conversa que demanda tempo, e a gente não pode dizer para ele, opa, eu não vim aqui saber disso, eu só quero que você responda o meu formulário de perguntas, não é assim, né? Então, nós temos que estar lá, mas também a gente tem que investir tempo em aprender com elas, ouvir mais. Sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Evitar subornar as pessoas. De que forma? Eu lhe dou tanto para você fazer bem que uma entrevista rápida comigo. Pessoal, não façam isso. Isso é antiético. A gente não pode, de maneira nenhuma, subornar ninguém para conseguir dados coletados dentro de uma comunidade. Por mais resistência que você tenha dentro de uma comunidade, evitem estar praticando suborno dentro da comunidade. Tá? É uma infração gravíssima. Nós precisamos, enquanto profissionais etnobiólogos, conquistar a confiança deles, tá certo? Uma outra característica, ser sempre sincero, evitar estar com mentiras dentro da comunidade, evitar estar espalhando informações de uma pessoa que conversou com você, às vezes ele desabafa com você e você está repassando essa informação para uma outra pessoa. Tudo que for relatado para você, você guarde para você, não precisa você tá relatando com outras pessoas, tá certo? Então, você tem que ser sempre muito verdadeiro nas suas respostas. E não esconder, tá? Nada de ninguém, no sentido de você se apresentar como uma pessoa tal qual você não é, tá certo? Você tem que ser verdadeiro com você mesmo e com o seu participante. Respeitar os seus participantes, principalmente no quesito de valores e religião. Respeitar os mais velhos, falar direitinho com os mais velhos, tratar eles de tal forma como vocês queriam que fossem tratados. Em relação aos valores de religião, a gente sabe que existem diversas religiões, diversos valores aí, às vezes o seu não é compatível com o seu participante, mas você não pode estar entrando em brigas desnecessárias com ele, tá? Você tem que respeitar todo e qualquer posicionamento do seu participante, por mais que você não concorde, mas que você guarde para você, você escuta ali, fica caladinho, fique na sua, mas não entre em discussão desnecessária, tá certo? A gente precisa respeitar o nosso participante.
E quais são as boas práticas de pesquisa? Aceitar colaborações. Então, se você tem um grupo de estudo no laboratório e tem uma pessoa que está aí disponível, que está se mostrando interessado a colaborar juntamente com você na sua pesquisa, aceite colaborações. Ninguém cresce sozinho, tá? Parcerias existem para isso. A gente precisa estar estabelecendo parcerias para a gente poder crescer junto, todo mundo. Dentro da comunidade é da mesma forma. Então, aceite colaborações. Às vezes você vai fazer uma coleta de algum material e uma pessoa da comunidade se coloca à sua disposição. Por que não aceitar a colaboração daquela pessoa? Tá certo? Então, aceite colaborações. Peça permissão sobre tudo que vocês forem fazer dentro da sua comunidade. Se você for gravar um áudio, diga para o seu participante, se você me permitir, eu vou gravar para facilitar a coleta de dados quando eu chegar em casa, fazer a transcrição direitinho, porque a gente sabe que quando a gente ouve, a gente não escreve na mesma velocidade, né? Então, peça permissão. Se você for tirar uma fotografia, peça permissão também para registrar aquela imagem, né? Lembre-se que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses direitos aí de áudio, de imagem, em relação também à coleta de material. Se for num quintal, se for numa unidade de conservação, em algum local assim, peçam permissão, gente. Não vá fazer nada sem permissão de ninguém. Respeitar os segredos, né? Então, às vezes, um determinado participante, ele, por exemplo, participa de rituais religiosos. E, às vezes, esse participante tem uma informação que não cabe a nós pesquisadores sabermos daquela informação. Às vezes, aquela informação é dele, é individual, particular, e ele não quer compartilhar aquela informação com ninguém. Então, se é segredo dele, particular dele, ele não quer divulgar com ninguém, você não vai forçá-lo a dar aquela informação, você vai respeitar aquele segredo dele, tá certo? E pagar aos trabalhadores o valor justo. É diferente da gente subornar as pessoas. Pagar aos trabalhadores o valor justo é, por exemplo, eu estou indo na minha área de estudo, eu selecionei um especialista local para me acompanhar em campo, passei o dia inteiro com ele, eu tirei ele das atribuições dele do dia para me acompanhar, então ao final do dia eu preciso pagar ele por aquele trabalho realizado. Entende como é diferente do suborno? Então, a gente precisa pagar esses trabalhadores o valor justo. Ou então, por exemplo, eu me hospedei na casa de uma pessoa, eu estou ali na base, né? A minha base é dentro de uma residência de uma pessoa que mora na comunidade. E aí, eu vou almoçar, ou eu vou jantar, eu vou dormir na casa daquela pessoa. Eu preciso contribuir, tá? Com alimentação, com energia, com transporte, caso eu precise do transporte de alguém. Então, isso a gente precisa ter em mente que a gente precisa ajudar essas pessoas, né, pagar eles os valores devidos. E, por fim, pessoal, eu trouxe aqui para vocês algumas autorizações éticas, né, que nós precisamos aí solicitar para estarmos aí amparados, tá? Para a gente não cair aí em multas desnecessárias. E o primeiro que eu trouxe para vocês é o Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP, por meio da resolução número 510 de 2016. O Comitê de Ética em Pesquisa, ele tem que ser feito o cadastro, qualquer pessoa que for fazer entrevista com seres humanos. Então, trabalhou com seres humanos, obrigatoriamente você tem que fazer o seu cadastro na plataforma Brasil, tá certo? E aí, eu fiquei até na dúvida se eu colocaria aqui para vocês como se dá o passo a passo desse cadastro, mas eu vou falar aqui de forma bem rápida, para a gente não se estender tanto, porque às vezes muitos alunos têm dúvida em relação a esse cadastro, ou não sabem realizar, ou nunca realizaram. Então, assim, como a gente trabalha diretamente com o ser humano, quem trabalha com etnobiologia e etnoecologia, a gente precisa ter esse cadastro. Então, a gente vai primeiro aqui em cadastre-se, onde está indicado aqui por essa setinha vermelha, e após fazer esse cadastro, vai gerar um e-mail e uma senha. Após gerar esse e-mail e essa senha, a gente vai digitar aqui e vai entrar dentro da plataforma, tá certo? E aí, dentro da plataforma, a gente vai clicar aqui em nova submissão,
E ao clicar aqui em nova submissão, ele já vai nos direcionar para a página que vai ter as informações que ela precisa para a gente realizar esse cadastro. Então, aqui, ó, na primeira etapa, vai ter aqui alguns dados para a gente incluir, como, por exemplo, se a pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa. Se a gente se enquadrar dentro dessas duas resoluções, a gente diz que sim. Informar o desejo, aqui, informar o modelo que deseja preencher, se é simplificado ou completo, geralmente ele já traz marcado, simplificado. Esse cadastro, pessoal, ele tem que ser feito na conta do pesquisador. Então, por mais que o meu aluno, que eu esteja orientando um aluno, ele não pode fazer esse cadastro na minha plataforma, tá? Ele tem que fazer um cadastro para ele e ele mesmo cadastrar a pesquisa dele. Porque até um tempo atrás, a pesquisa do aluno era cadastrado na conta do seu orientador. Mas eu participei recentemente de uma palestra, né, de comitê de ética, e aí ele deixou bem claro que muita gente estava fazendo isso, mas não era o mais adequado. Né? O mais adequado é cada pesquisador fazer o seu cadastro e fazer o envio à sua plataforma. Aí aqui ele pede mais algumas informações, se tem instituição proponente, se o seu estudo é internacional. Aí você vai preenchendo esses dados baseado na sua pesquisa. Aqui ele traz para você colocar alguma área temática especial, indicar algumas coisas aqui que você, caso você trabalhe, então se você trabalhar com genética humana, ou reprodução assistida, ou novos procedimentos terapêuticos invasivos, ou com populações indígenas, você precisa marcar os itens que se adequem aí à sua pesquisa. Aí ele pede também aqui as grandes áreas do conhecimento, você seleciona, tá? Em qual você se enquadrar aqui. Se não se enquadrar nenhuma dessas, você vai aqui em outro e digita qual é a sua área. Aí ele pede o título público da sua pesquisa, que é aquele título que todo mundo pode ter acesso. O título principal, que é o título que só você, enquanto pesquisador, você tem aquele título, mas você não quer expor, tá, para o público. Então, você coloca o título principal aí da sua pesquisa, que não fica acessível a todo mundo. Aí tem aqui, perguntando se você é o pesquisador principal, você diz que é o seu pesquisador principal. Aí coloca aqui, ó, o contato científico, que já vê o nome do pesquisador principal. E aí ele vai pedindo várias informações. Aí aqui também tem algumas informações que ele pede em relação à natureza de intervenção, caso você realize. Aí aqui ele diz, por exemplo, geralmente não são aplicadas a pesquisas etnobiológicas, essa fase aqui, ó, que se vai ter fase 1, fase 2 ou fase 3, isso aqui é mais para quem trabalha com intervenções bem invasivas, como, por exemplo, produção de vacina em seres humanos, ou manipulação de algum fármaco ou algum medicamento também em seres humanos, é que vai preencher nessas etapas. Aí ele pede aqui o desenho, também na plataforma. O desenho é a metodologia da sua pesquisa, às vezes as pessoas têm dúvida, né, no que sejam aí o seu desenho, então é a metodologia da sua pesquisa. As palavras-chave, se tiver, você coloca também dentro da plataforma. Ele pede o resumo do seu trabalho, a introdução, as hipóteses, o objetivo primário, que é o objetivo geral, o objetivo secundário, que são os objetivos específicos, a metodologia proposta, mais voltada aí para análise desses dados. Aqui já está mais relacionado ao termo de consentimento livre e esclarecido. Quais são os riscos da sua pesquisa, os benefícios dela. Aqui vamos ter algumas outras metodologias de análise de dados. Aí vamos ter o desfecho primário, que são os resultados parciais, ou o desfecho secundário, que são já os resultados finais. O tamanho da amostra, ele pede também aqui na plataforma. Aí ele pergunta se vai haver uso de fontes secundárias, como, por exemplo, IBGE, para consultar dados demográficos, ou outros sites oficiais, como a ANA, como o CPRM, entre outros, MMA, né, por aí vai. Aí aqui você repete o número de pessoas que você vai recrutar, né, para sua pesquisa, aí você coloca aqui o número de indivíduos, coloca aqui adicionar grupo, diz qual grupo que você vai trabalhar,
No meu caso, agricultor, digamos que eu vou trabalhar com 100% da comunidade, eu coloco o número X de habitantes, e a intervenção a ser realizada. Eu coloco aqui entrevistas, por exemplo. Ele pergunta se o estudo é multicêntrico no Brasil, ou seja, envolve vários centros, né, institucionais, se dispensa o uso do TCLE ou não. Outra coisa que vocês precisam diferenciar é o TCLE do TALI. O TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido, que vai ser solicitado a assinatura ao seu participante durante a sua pesquisa, solicitando a participação voluntária deles, mas a gente aplica para pessoas que possuem idades iguais ou superiores a 18 anos. Aí a gente aplica o TCLE. A gente aplica o TALI, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, às pessoas que possuem idade inferior a 18 anos, que são as pessoas que são menores de idade. Então, tem essa distinção, essa diferença. Às vezes, a pessoa não sabe e coloca um instrumento errado, tá? Da assinatura ali, dizendo que concorda em participar do estudo de forma voluntária. Aí, ele diz aqui se haverá retenção de amostra para armazenamento em banco de dados. Se tiver, você coloca. Se tiver outras informações a serem colocadas e as principais bibliografias. Aí, aqui, por último, ele vai pedir, né, para você gerar a folha de rosto, que é o documento com as informações básicas da sua pesquisa. Você gera essa folha de rosto, aí você coleta a assinatura do... Se não me falha a memória, eu acho que é do seu orientador e do coordenador do programa de pós-graduação do seu curso. Aí você anexa a folha de rosto assinado e carimbado, senão ele vai voltar o documento para você, pedindo para você fazer isso. E para você anexar alguns documentos aqui. Geralmente, eles pedem documento como o TCLE, o seu projeto de pesquisa completo, o orçamento do seu projeto, o cronograma do seu projeto. E essa plataformazinha aqui, ela é bem chata, porque todos esses documentos não podem estar separados por espaço. Tem que estar separados por underline. E também o nome dos documentos não podem receber nenhuma simbologia ou nenhuma acentuação. Então, por exemplo, se você colocou o orçamento, o C com C cedilha, não vai passar. Ele não vai anexar e você não vai conseguir seguir adiante. Então, tudo tem que tirar simbologia ou acentuação para anexar os documentos e dar certo. O anexo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns documentos que são solicitados aí na plataforma do Comitê de Ética e Pesquisa. Então, ele pede a carta de encaminhamento, a declaração dos pesquisadores, o projeto de pesquisa, o termo de consentimento livre esclarecido, que é para os maiores de 18 anos, o termo de assentimento para menores de 18 anos, autorização institucional, termo de confidencialidade e o instrumento de coleta de dados. Também pede o currículo Lattes, tanto do pesquisador como do seu orientador, o cronograma de atividade, a folha de rosto, que é o que é gerada dentro da própria plataforma, e o orçamento detalhado. Lembrando que esse orçamento aqui é um recurso próprio. Por mais que você receba uma bolsa de financiamento, mas ele não entra aqui como recurso onde a gente vai colocar para ser detalhado dentro dessa plataforma, porque lá não tem essa opção, só tem a opção de recurso próprio, aí você coloca recurso próprio, que aí já insere as rendas, certo? E aqui está o link, onde ele traz esses documentos. Aqui é o modelinho da folha de rosto, que é gerado na própria plataforma, onde você tem que anexar. E aí, uma vez, né, anexada a folha de rosto, é só você enviar o projeto ao comitê de pesquisa. E aí, uma vez enviada, é só aguardar os trâmites, ficar acompanhando o seu processo na página da plataforma Brasil. Se tiver algum erro, alguma incoerência, né, mediante a análise por meio do colegiado, aí eles vão solicitar para vocês fazerem as alterações devidas, enviar novamente algum documento que esteja faltando ou que esteja incorreto, e aí vocês vão mandar de novo, né? Vocês vão mandar de novo, vai passar por uma nova análise pelo colegiado, e se ele ver que não tem mais nada a ser mudado, né? Está tudo certo, ele vai aprovar o seu projeto. A próxima plataforma que eu trouxe para vocês é o CIGEM.
O SINGEM, a gente faz o cadastro nele porque quem que faz, né? Na verdade, o cadastro, a plataforma do SINGEM, é quem trabalha com o patrimônio genético, que são as informações genéticas oriundos de algum recurso biológico que você trabalhe. Então, qualquer recurso biológico que contenha em si o seu material genético, você tem que fazer o cadastro nessa plataforma. Ou se você tiver acesso, mesmo que de forma direta ou indireta, ao conhecimento tradicional associado de alguma pessoa, né? Então, se essa pessoa, você vai coletar informação dela sobre um procedimento ou sobre alguma informação de uso ou manejo, aí você precisa também solicitar autorização ao SINGEM, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês o link, tá, do documento que respalda os estudos etnobiológicos, e aqui eu trouxe um manual explicativo, bem sintético, só tem 2 folhinhas de como que é feito, né, para quem que é designado, na verdade, esse cadastro, é bem interessante. E aqui eu trouxe para vocês o site que a gente tem acesso aí ao SINGEM. Lembrando que o SINGEM, diferentemente da plataforma Brasil, quem faz o seu cadastro é o seu orientador. Então, o orientador é quem faz o cadastro de todos os seus alunos na plataforma. Então, trabalhou com patrimônio genético, conhecimento tradicional associado, tem que fazer o cadastro no SINGEM. Como que faz esse cadastro? Então, como vocês podem ver aqui, a minha orientadora de doutorado é a professora Roseli Barros. Então, essa plataforma aqui é a dela, né? Então, eu tenho acesso ao login e a senha dela, e aí eu faço o cadastro na plataforma dela. Aí você clica aqui, ó, em novo cadastro. Ao realizar novo cadastro, já vai aparecer o nome dela aqui acima, porque eu cortei, né? Aqui já vem dizendo a instituição da qual ela faz parte, e aqui vem o CPF dela, porque também eu tirei. Então, você sabe que está dentro da plataforma dela, porque já traz esses dados aqui vinculados à conta dela. Aí você diz, o seu objeto de acesso, você vai trabalhar tanto com patrimônio genético como conhecimento tradicional associado, você coloca os 2. Ou se for só com patrimônio genético, você coloca ele, ou só conhecimento tradicional associado. Ele dá essa opção de ser junto ou separado. Aí ele pergunta se o acesso foi realizado antes de 17 de 11 de 2015. Por quê? Porque esses materiais, antes dessa resolução aqui, existe uma outra resolução que amparava eles, que não era o SINGEM, porque o SINGEM é uma plataforma muito recente, né? Então, se o acesso a esses dados foi antes dessa data, você coloca que sim. Se não, você coloca que não. Aí coloca aqui a finalidade de acesso, no meu caso, pesquisa. As atividades do objeto desse cadastro, ele pergunta se são baseadas em outras atividades realizadas anteriormente, e aí você vai colocando também algumas informações baseadas com a sua pesquisa. Você coloca o título da sua atividade, o título em inglês, o resumo da atividade, incluindo aí os resultados esperados ou obtidos. Você coloca palavras-chave também. Lembrando que onde tiver o asterisco em vermelho é indicando obrigatoriedade. Então, se você quiser responder só os itens obrigatórios, fique à vontade. Você não necessariamente precisa preencher tudo que ele pede, né? A não ser que esse item não seja obrigatório. Aí você coloca, ó, percebe bem aqui que no final tem data de início e data de término aqui, ó. Então, aqui é o início da sua pesquisa e a data de término provável da sua pesquisa. Aí, bem aqui, tem essa caixinha para você indicar se a sua pesquisa já foi iniciada ou se ela ainda não foi iniciada ou se ela está em execução. Aqui, para você adicionar a equipe. Então, como eu estou aqui na plataforma da minha orientadora, eu coloco aqui a equipe, eu, né? Então, eu me incluo aqui, porque a minha equipe ela mais o meu co-orientador. Então, eu incluo o meu nome do meu co-orientador. E aqui tem o nome do documento da gente, né? Também foi retirado. Aí aqui já vem informações sobre o componente do patrimônio genético associado. Então, ele pede também aqui algumas informações. Se ele será realizado em áreas indispensáveis à segurança nacional, em plataforma continental ou zona econômica exclusiva. E aí, se for, você coloca as informações. Se for, você não coloca. E aí ele pergunta aqui o tipo de componente, que é o recurso biológico que você está trabalhando, o nome da sua espécie. Aqui
como não são itens obrigatórios, não precisa preencher. Se trata de variedade tradicional, local, crioulo, raça ou localmente adaptada, é um item também obrigatório, você tem que responder. Em relação à procedência da amostra, você coloca aqui se é in situ, né, ou seja, no local. Se essa amostra lá foi coletada no local, você tem que dizer qual é o estado de coleta, qual é o município de coleta, latitude e longitude desse material coletado, qual foi o bioma coletado e a data de obtenção desse recurso. Se vocês não tiverem essas informações, vocês não conseguem fazer o cadastro. O que eu acho de ruim na plataforma do Singem é porque ela é muito invasiva. Invasiva no sentido de que, tudo bem, a gente colocar dados da nossa coleta, mas vocês vão ver mais adiante que eles pedem até dados muito específico do participante, né? Como, por exemplo, a raça que ele se autodeclara, a data de nascimento dele, o CPF dele. Então, imagine você chegar na sua comunidade, você não garantir a confiança, né, do seu entrevistado. Você acha que ele vai conseguir lhe passar essas informações? É muito difícil, né? Então, você tem que conquistar ele para ele lhe repassar todas essas informações. Toda a sua pesquisa você tem, mas o do seu participante, se você não tiver, você não faz o cadastro, né? Então, aqui também eu coloquei só para exemplificar, né, a procedência in situ. Ele já mostra onde esse material ele está incorporado, se é uma coleção biológica, e tem outros vários itens. Aqui eu coloquei coleção biológica, no caso herbário, porque é etnobotânica. Ele pede para você colocar a instituição mantenedora da coleção, no caso a UFP, o nome da coleção, você coloca se no inventário florístico lá no herbário, se é alguma coleção associada. Quarta-feira nós vamos ver sobre isso. Ele pede o nome da coleção, ele pede o número do voucher, o código do acesso, ou seja, é um número de registro. Então, todo mundo que trabalha com planta precisa registrar o seu material no herbário. Se você não tiver esse número de registro, você também não consegue fazer o cadastro do seu material. Então, é uma forma de você comprovar que você foi na sua localidade, você coletou aquele material e ele realmente existe lá, certo? Aí, aqui também algumas informações sobre esse voucher, né, que é o meu material testemunho, o estado, o município, latitude, longitude, bioma e a data de coleta. Aqui mais algumas informações, ele pede aqui a fonte de obtenção do conhecimento tradicional associado. A gente diz que é o conhecimento tradicional associado de origem identificável, diretamente com o provedor, ou seja, diretamente com a pessoa que participou, né, do estudo. Aí ele pede o tipo de conhecimento tradicional associado, no caso, como eu trabalho com etnobotânica, em relação à flora, o patrimônio genético também dessa flora. Aí ele pede aqui quem é o provedor, que é a pessoa que eu estou entrevistando. No caso da minha tese, agricultor tradicional. Se você trabalha com índio, você coloca a população indígena. Se for comunidade tradicional, você coloca a comunidade tradicional, como, por exemplo, pescadores, extrativistas, marisqueiras e por aí vai. Aí aqui é onde eu falei para vocês. Ele pede a data de nascimento, pede o sexo, pede raça ou cor, e a nacionalidade, são algumas das informações pessoais do seu participante. Pede o país que ele reside, o CEP dele, o endereço dele, o estado que ele reside, o município, aí telefone, e-mail e qual é a representação social dele na comunidade. É o líder comunitário? É o agente de saúde? É o presidente da associação? Você coloca aqui o que é. Aí, aqui, você vai colocar a data de obtenção do consentimento prévio informado, ou seja, a data que que ele assinou o seu termo de consentimento livre e esclarecido, ou o seu TALE, né, o seu termo de assentimento livre e esclarecido. Então, vocês percebem que é muito invasiva nessa plataforma, ele pede realmente informações, assim, muito minuciosas, tanto da sua pesquisa como dos seus participantes. A data que você coletou, a forma do consentimento prévio, aí você coloca aqui, e o documento contendo o consentimento prévio do informado na íntegra. Então, você vai ter que carregar o TCLE, né? Você faz a digitalização desse documento e anexa o documento aqui na plataforma. Aí você salva nesses dois lugares, aí pode descer o cursor até lá embaixo, porque essas outras etapas não se aplicam. E aí você clica em cadastrar.
aí vai ser gerado um documento onde ele vai ter o número de cadastro dessa plataforma, tá? Que você precisa ter para lhe amparar. Eu também trouxe aqui o Sisbio para vocês. Quem faz registro no Sisbio é aqueles pesquisadores que vai trabalhar com coleta de material biológico, principalmente em áreas de unidade de conservação, e também quem trabalha diretamente com índios precisa ter aí o cadastro na Fundação Nacional do Índio. Esperando passar aqui, gente, que meu computador tem hora que dá um delay. Pronto. Aí, pessoal, eu encerro por aqui o nosso mini curso. Eu trouxe para vocês aqui esse textinho, né, que na verdade é um textinho que eu gosto muito da Mia Couto, que ela diz o seguinte: eu sou biólogo e viajo muito pela savana do meu país. Nessas regiões encontro gente que não sabe ler livros, mas que sabe ler o seu mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu analfabeto. Não sei ler sinais da terra, das árvores e dos bichos. Não sei ler nuvens, nem o prenúncio das chuvas. Não sei falar com os mortos. Perdi contato com os antepassados que nos concedem o sentido da eternidade. Nessas visitas que faço à savana, vou aprendendo sensibilidades que me ajudam a sair de mim e afastar-me das minhas certezas. Nesse território, eu não tenho apenas sonhos, eu sou sonhável. Então, eu gosto muito desse parágrafozinho, né, desse textinho escrito por Mia Souta, porque eu acho que ela reflete muito os estudos etnobiológicos. Aline, por gentileza. Olá. Oi. Tudo ok, então, né? Tudo certo. Já são aí 8h25. É muita informação para cumprir. Eu procurei sintetizar aqui ao máximo. Sim, mas só te interrompendo, na verdade, super didática a sua explanação, só tenho a agradecer. Eu acho que foi muito claro, assim, todo o seu conhecimento, né? Você tentando passar para a gente, foi super bacana, viu? Eu agradeço, Aline. Aí, assim, eu queria saber de você, por conta do horário, se a atividade a gente deixa para passar em uma outra ocasião ou se a gente pode dar continuidade. Porque eu acho que a gente vai se estender um pouquinho, ultrapassar aí as 9 horas. 9 horas, né? Olha, eu acho até que a gente podia deixar livre para quem quiser fazer e, de repente, apresentar amanhã, porque tem gente, né? Vamos partir do princípio da alteridade, né? Tem gente de todo tipo, tem gente que gosta de expor, tem gente que não. Então a gente vai deixar livre, uma temática livre. Quem tiver interesse em fazer, né, em praticar, né, esse exercício mesmo da etnobiologia, de pensar um pouco na ciência, no método, né, nos múltiplos métodos da etnobiologia e etnoecologia, fiquem à vontade. Né? Quem não quiser também esteja à vontade. Né? Nada obrigatório, né? Na verdade, a gente tinha 2 atividades, né, Karen? Comenta aí, por gentileza. Nós tínhamos 2 atividades, né? Então, a primeira era abordando aí um pouquinho a respeito dos métodos e técnicas, né, da etnobiologia, um pouquinho do que foi explanado, né, no nosso primeiro dia de mini curso. A segunda atividade era abordando um pouquinho sobre o SINGEM, né, que é uma plataforma aí essencial para os estudos etnobiológicos, e também mais uma aplicaçãozinha prática de que forma vocês trariam um retorno, né, desses estudos etnobiológicos baseados em uma questão aí com alguns componentes inseridos nela. E, assim, devido ao tempo, eu também acho que a gente poderia ver uma outra oportunidade, mas, desde já, se vocês pudessem, fazer a resolutiva dela era, assim, muito importante vocês fazerem, porque vocês colocariam em prática aquilo que foi realizado hoje. Não é nada, assim, bicho de 7 cabeças, uma coisa que você não possa responder, porque é bem simplória. Mas, assim, vai lhe ajudar muito a lhe direcionar, ou dar os primeiros passos dentro da etnobiologia para quem ainda não trabalhou nessa área, né? Então,
Eu posso até deixar disponível aqui para vocês, ou a Aline também disponibilizar para vocês. E aí, sintam-se à vontade para vocês decidirem aí, né, o que for melhor para cada um. Claro, verdade. Eu acho que quem tiver interesse, quiser fazer o print, estejam à vontade, né? E também quem quiser depois essas imagens em slide, a gente também pode passar. Só lembrando, assim, a gente está gravando, né? Esse mini curso, as 5 etapas, né? Não necessariamente precisa ir até as 9 da noite. Eu falo um pouquinho, muito para quem me conhece. Vou tentar não falar muito amanhã também. De repente, até numa tentativa de acabar antes, enfim, não sei, né? Então a gente flexibiliza, né? A gente está gravando, né? Todas as etapas e depois vai disponibilizar. Provavelmente a gente vai disponibilizar no canal do Polarc, né? Então, para aquelas pessoas que, né? Queiram, né, fazer print agora ou depois, fiquem à vontade. A gente só não vai disponibilizar o material oficialmente, mas o print é livre, né? Assim como o delírio. Então, a gente só tem a agradecer, né, Karen? Essa presença, 19 pessoas, né? Foi um número, assim, da metade para cima, né, do esperado. Então, a gente tem... Né, tinham muitos alunos que não puderam participar por conta de disciplinas, choque de horários, mas o importante é a gente tentar participar o máximo possível. E interagir também, não fiquem acanhados. Eu acho que agora é o momento da gente abrir para quaisquer dúvidas, quaisquer comentários. Nenhum comentário é ao acaso, nenhum comentário é tonto, né? A gente sempre tem... pelo menos eu aprendi muito. Eu até queria comentar algo sobre isso, gente, mas primeiro eu vou abrir para os alunos. Então, para os alunos, mania para as pessoas que estão aqui presentes. E Karen pode falar mais também, se quiser. Tá bom. Ninguém vai falar? Fala aí, Yasmin. Fala, Ana Virgínia. Fabiola. Mari. Eu tô esperando a Mari falar. Eu achei essa aula a cara da Mari. A cara delas, na verdade, foi um pedido muito carinhoso delas, né? Da Yasmin, da Virgínia, da Karen. A Fabiola também trabalha com matemática na arqueologia, que em algum momento vai trabalhar com envolvimento de plantas, porque ela trabalha com geoglifos enfim, a gente sabe que são construções que envolvem, né, de certa forma, sistemas agrícolas. De certa forma, não. Tem tudo a ver, né? Com sistemas agrícolas, canais. Então, de algum modo, os vegetais estão muito presentes na nossa vida, né? A gente não vive sem eles, né? Em todo momento você tem uma interação com planta, né? É verdade. Seja simbólica, alimentícia, farmacológica, né? Então, vamos agora abrir para uma conversa mais direta. Véi, cadê todo mundo? Vocês sabem como eu sou, interativa. Cadê? Quero ver caras e microfones abertos. Bora falar, minha gente. Pode começar também, Karen, se você quiser puxar algum assunto, algum caso, alguma pesquisa que você já desenvolveu, porque a Karen, para quem não sabe, ela trabalhou... é a Ellen falando. A Ellen também está trabalhando com a perspectiva paleoetnobotânica. Bem, a Karen ela vem trabalhando com diversas vertentes, né, da etnobotânica e da etnobiologia. Então, ela já trabalhou com qualitativa, quantitativa. Então, ela pode também agora falar um pouquinho para a gente da experiência dela, como foi trabalhar com os quintais, né? Cara, que a coisa mais produtiva, mais viva e mais diversificada que um quintal, né? É verdade. Quantas plantas você não tem ali? Quantas utilidades daquelas determinadas plantas você pode, né, esperar, né? Então, eu vou parar de falar. Falo demais. Fala aí, vocês. Assim, pessoal, como a gente, assim, no meu caso, como eu não vi,
durante toda a minha trajetória acadêmica, nada relacionado a etno. Então, quando eu entrei no mestrado, e o meu mestrado também não é em etno, é em desenvolvimento meio ambiente, mas tinha essa linha de pesquisa em etno, e a parte que mais me aproximava da botânica era a etnobotânica, então eu resolvi trabalhar com essa área no meu mestrado. Mas, assim, eu confesso para vocês que eu também cheguei muito crua, muito verdinha, quando eu saí da graduação para o mestrado. Eu não tinha conhecimento algum do que era etno, o que trabalhava, o que eu ia fazer. Então, eu me desesperei, assim, né, no primeiro momento, mas eu consegui, né, com muita leitura, com boas orientações, me apropriar um pouquinho do conteúdo, tá participando corriqueiramente de todas as atividades vinculadas à etno, para poder eu conseguir absorver mais informações ainda dessa área. Claro que, como nós vimos hoje aqui no nosso mini curso, se trata assim de uma temática muito abrangente, é muito ampla. A gente sabe, quando a gente vai, né, ascendendo aí de nível, de mestrado para doutorado, a gente acaba aprendendo, né, ou sabendo, melhor dizendo, muito de quase nada. Então, no meu mestrado, como eu trabalhei com etnobotânica de quintais, eu já trabalhei diretamente com plantas, então eu procurei verificar a diversidade daquelas espécies, eu fiz alguns índices para comparar a diversidade de espécies entre os quintais de uma comunidade e de outra. Quem trabalha com quintais precisa ser muito criterioso também na coleta de dados, você precisa medir o tamanho do seu quintal, porque eu observei que o tamanho do quintal, ele interfere na riqueza das espécies, a idade do quintal também interfere na quantidade de espécies. Quando eu fiz o comparativo entre a relação desse número de espécies com a área, eu também pude verificar que havia um padrão de comportamento do homem manusear essas espécies dentro desses espaços. Então, as espécies herbáceas estavam mais próximas ali à cozinha da residência, né, porque ficava ali mais próximo, era mais fácil deles manejarem, né, porque ele estava visualmente próximo deles ali o tempo inteiro. Já as árvores de porte arbustivo ou arbóreo já estavam plantadas mais no final da residência, ou no início da residência, com a função de proporcionar sombra, alimento. Muitas delas eram utilizadas para construção civil, então eu vi realidades assim de casas que eram todas construídas a partir de recursos florestais, né, que estavam próximos aos quintais, e também de plantas que estavam presentes dentro desses quintais. Então, assim, a gente percebe desse padrão de organização, alguns quintais são mais heterogêneos, outros são mais homogêneos. O que leva a eles organizarem esses espaços vai muito do fator social deles. Então, pessoas que tinham uma condição social um pouquinho mais elevada, né, já não tinham muito recursos alimentícios dentro do seu quintal, diferentemente de pessoas que possuíam uma classe social, né, mais baixa. Então, eles já produziam mais produtos alimentícios ali para garantir a segurança alimentar, né, do núcleo familiar. Também o fato dessas comunidades estarem um pouco distantes da sede urbana, eles acabavam ali criando um viveiro de plantas medicinais, então a gente encontrava muita planta medicinal também naqueles quintais. E assim, é um vasto de informação, né? Você precisa saber o que você pretende com a sua pesquisa, quais são os dados que realmente lhe interessam, para você filtrar e você tratar esses dados com a forma adequada, né? É muito interessante, né, Karen? É impressionante a riqueza de dados, de coleta de informações que você teve, né? E até queria que você comentasse um pouquinho. Por exemplo, a gente sabe que existem, né, claro, muitas plantas são utilizadas para diversas finalidades. Uhum. Então, assim, essa multiplicidade mesmo, eu não sei se tem outro nome dentro da etnobotânica, desculpa meu leigo compreender, mas a gente sabe que tem essa versatilidade, né, o vegetal. Então,
como é que isso se replica, né, no dia a dia dos quintais, né? Você tem uma planta, por exemplo, você tem o caruru, né, que você come, mas ao mesmo tempo né, caruru ou mastruz, né? Aí você, ao mesmo tempo, você usa como remédio, né? E daí pode puxar uma infinidade de plantas, né, com seus recursos, né? Conta um pouquinho pra gente se você teve essa experiência, né, ou lá nesses quintais ou em outra ocasião, ou se você tem, seguramente você tem diversos exemplos aí para dar pra gente. Então, Aline, eu pude observar, assim, que dentro de toda essa diversidade, né, de espécies que eu pude trabalhar, eu encontrei as mais diversas categorias de uso lá. Então, alimentícias, eles alimentavam os animais, eles alimentavam eles mesmos. Encontrei medicinal, então, como você mesmo já apontou, né, a medicinal ali, eles utilizavam como uma técnica, assim, alternativa, né? Então, muitos deles, assim, ainda têm, assim, muito impregnado, assim, realmente na cultura deles, aquela questão de que o bom é o natural, não é o sintético. Então, é muito forte isso dentro da comunidade desses povos mais antigos, principalmente dos mais velhos. A gente percebe também em relação aos recursos madeireiros que eles utilizam muito, inclusive eles dão informações muito minuciosas em relação à lenha que é mais utilizada, por exemplo, para o teto, que é mais utilizada para a porta, que é mais utilizada para a cerca. Eles têm, assim, na cabeça deles, uma classificação dos tipos de cerca, cada cerca recebe um nome, e cada tipo é para uma função principal. Em relação à durabilidade daquela madeira, eles sabem. Em relação a quais são mais propícias ao ataque de inseto, eles sabem. Eles sabem onde buscar esses recursos. Em relação a místico-religiosa também é muito presente, a gente encontra muito essa questão da cosmovisão. Eu encontrei, inclusive, dentro dos meus quintais, algumas experiências que eles realizam dentro dos seus espaços, voltado para essa questão mística religiosa. Então, teve um dos meus entrevistados que ele me relatava que utilizava do coco-babaçu para fazer com que as espécies que elas crescem paralelamente, né, à superfície do solo, como, por exemplo, a abóbora, que são os rostrados, né? A abóbora ou melancia, esses vegetais. Quando eles não colocavam fruto, eles faziam um pedido para esse coco-babaçu, porque eles viam o coco-babaçu como uma entidade, e aí essa entidade, eles pediam para que esse coco trouxessem toda essa energia desse coco-babaçu, aí eles cortavam o galinho dessa melancia, dessa abóbora, para fazer com que eles colocassem um fruto, né? Porque quando chegava o tempo de frutificação e esses pés não colocavam o fruto, eles faziam essa experiência místico-religiosa para colocar o fruto. E, segundo eles, davam muito certo. Então, eles levam isso consigo também, sabe? É muito interessante. Em relação... Muito interessante, fantástico esse teu relato, né? Muito assim, você encontra cada conhecimento, assim, dentro da comunidade. Em relação às fases da Lua, eles não têm calendário na casa deles, mas eles conseguem se situar perfeitamente, só visualizando os elementos do ambiente. Então, é uma coisa, assim, muito impressionante. Eu fico impressionada mesmo. Como eu te falei, né? Dando até um spoiler de dois tópicos rápidos que você tocou no assunto. Essa questão da cosmovisão, né? É super relevante, né? Dentro da perspectiva da etnobotânica folk, né? Ou tradicional, ou indígena, como queira chamar. Nessa questão dos ciclos, né, é muito importante essa questão da sazonalidade e a percepção que eles têm disso, né, desses povos tradicionais, eles têm impressionantemente essa cosmovisão muito bem assentada, né, assim, talvez até no imaginário deles coletivo, porque, dando esse spoiler do videozinho, né, que eu botei mais lá no começo, vou até copiar de volta. É interessante, porque os indígenas prepararam realmente um calendário, né,
para a agricultura, quer dizer, etnobiológico, não é só agricultura, né? Aí tem tudo, tem a agricultura, tem a pesca, né? E dos indígenas lá do Alto do Rio Negro, estou repassando aqui. E uma outra questão que eu também visualizei, que amanhã eu vou falar rapidamente, é da questão, até mesmo uma questão triste nesse ponto, né? Chata, do desmatamento. O quanto desmatamento, por exemplo, na região da Amazônia, né, das madeiras, né? Principalmente, né, as árvores que têm madeira, às vezes nem uma madeira que seja de lei, mas uma madeira que seja utilizada na construção civil, naval, enfim, nos seus múltiplos usos, essas árvores, em sendo frutíferas, como o piqui e a castanheira, ela diminui a produção, né? Diminui digamos, a sustentabilidade das pessoas que vivem da extração, do extrativismo desses frutos, né? Da venda, do consumo, ou dos dois ao mesmo tempo. E isso daí é muito chocante, né? Porque cai dentro do que a perspectiva mesmo, né? Da cosmovisão, né? O quanto o todo, né? O quanto todos os elementos naturais estão interligados, né? Uhum. Economia tem o mesmo significado etimológico que ecologia, né? Estudo da casa. Então, a economia da natureza fala justamente disso, né? Não dá para dissociar, né? Ai, mas é isso, gente. A Ellen está querendo fazer uma pergunta, eu gostaria, por gentileza, que ela fizesse, abrisse o microfone, pusesse aí. A Naira também tem muito a comentar, a Naira também é uma botânica prática, a mãe dela é botânica prática, ela vai dar esse exemplo para a gente. Então, vamos primeiro a Ellen, por gentileza, eu vou fechar meu microfone, fale. Boa noite, meu nome é Ellen, eu sou estudante aí da UFP. Tive aí uma pesquisa que eu fiz sobre a etnobotânica e tudo, e eu achei muitíssimo interessante essa sua pesquisa sobre o quintal, e eu fiquei com uma dúvida. Você acha que poderia essa pesquisa também ser aplicada a essas hortas comunitárias que muitas vezes tem nos bairros? E, tipo, como há essa maior rotatividade de pessoas, já que normalmente tem muita gente que cuida dessas hortas, acha que seria uma dificuldade para interpretar os dados, digamos que esse volume maior de pessoas? Boa noite, Ellen. Assim, você pode realizar, sim, viu? Pesquisas com hortas comunitárias, já tem alguns estudos realizados. Você pode até estar fazendo uma busca na internet. Tem muito trabalho legal em relação a hortas comunitárias. Em relação à rotatividade de pessoas, é interessante que você primeiro busque saber a origem dessas pessoas e de onde elas estão recolhendo esse material. Se é por meio de atravessadores ou se esses produtos eles estão sendo recolhidos em propriedades deles mesmos. Porque dependendo do modo como esses recursos chegam nessas hortas, podem ser que eles interfiram lá nos seus resultados. Tá? O que não lhe impede de você trabalhar para averiguar, né, ou testar alguma hipótese em relação a isso. Tá? Você pode estar testando essa hipótese, se a rotatividade dessas pessoas pode impactar nessa coleta de dados ou não. E eu digo assim, porque quando a gente trabalha com pesquisa etno, a gente frisa muito essa questão dessa transmissão do conhecimento. E o pessoal acha que é muito fácil você trabalhar com pesquisa etno ou então com transmissão de conhecimento, e não é tão simples assim. Então, por exemplo, se eu for trabalhar nessas hortas comunitárias e tem, por exemplo, uma pessoa lá que faz a venda desse material, né? Além de você saber a origem dela, de onde ela está coletando, com quem ela aprendeu esse conhecimento, tá? Porque às vezes a pessoa só vende baseado no recurso econômico. Eu preciso gerar renda para minha família, entendeu? Mas existem algumas pessoas que vendem porque elas são notadamente reconhecidas dentro daquele domínio cultural. Então, eu vendo, por exemplo, a erva ali na minha horta comunitária porque eu tenho propriedade sobre aquele recurso biológico, certo? Então, você precisa procurar entender essas etapas desde o início, desde a construção da horta, quem fez, onde elas obtêm esse recurso, o que elas sabem sobre esse recurso e qual o destino final desse recurso, tá certo? Então, é toda uma etapa. A gente percebe que não é tão simples assim, tá certo?
Não sei se eu fui clara, mas se ficou mais alguma dúvida, você pode estar falando, tá certo? Grata, queridas. Agora, a Ellen falou que foi claro, obrigada. E a Naira, eu gostaria que a Naira comentasse um pouquinho sobre essa experiência etnobotânica prática que ela tem na sua casa. Deve estar um pouquinho, deve estar dando delay, mas ela já deve falar. Só um minutinho. Tá. Naira, você está me ouvindo? Enquanto isso, o Pedro pode fazer a pergunta dele, né? Aí, em seguida, a Naira comenta, né? Por favor, Pedro, fica à vontade. Ok, boa noite. Eu gostaria de saber era se a Às vezes dá um se delayzinho, mas acho que vai passar. ações devolutivas que são realizadas nas comunidades após o fim da pesquisa. Gostaria de saber se Querido, tem algum desculpa, padrão que é deu um delay na utilizado. hora. Você poderia repetir, por gentileza? Nossa, a internet aqui tá ruim mesmo. Vamos lá. Padrão nas ações devolutivas realizadas nas comunidades após o fim da pesquisa. Tipo, se o mesmo padrão em uma ação devolutiva que eu faço numa comunidade indígena, eu faço numa comunidade quilombola, numa comunidade ribeirinha e assim por diante. Se muda o feedback, né, entre comunidades tradicionais, de acordo com a tua experiência. Olha, Pedro, boa noite. Não existe um padrão que define o retorno desses dados à comunidade, ao pesquisador. Então, por exemplo, como a etnobotânica ela é muito ampla, dependendo do seu objeto de estudo, se, por exemplo, você está trabalhando com a etnobotânica de recursos madeireiros, e aí você vê que aquela flora daquela comunidade, né, os recursos madeireiros, eles são muito úteis, por exemplo, na fabricação do carvão, né? Que eles utilizam esse carvão aí para abastecer os seus lares, para estar cozinhando algum alimento, enfim, né, para essas finalidades. Então, você vai procurar alguma atividade que correlacione o seu recurso biológico às atividades diárias dessa população. Se você, por exemplo, estiver trabalhando com plantas medicinais, você pode trabalhar, por exemplo, com a construção de uma horta dentro daquela comunidade. Ou se você estiver trabalhando com plantas alimentícias, você pode estar trabalhando com dando algumas informações de práticas culturais sustentáveis para aquela comunidade. Suponhamos que você identificou dentro da sua localidade estudada que eles desenvolvem uma determinada prática que não é sustentável ali para a realidade local. Então, você não vai dizer que eles estão errados, porque a gente não pode, né, fazer esse tipo de interferência. Mas você, durante o seu retorno, você pode contextualizar tudo aquilo que você obteve e você pode sugerir à comunidade que, se ele fizer dessa forma, pode melhorar a produtividade agrícola daquela população, por exemplo. Então, assim, o retorno não há esse padrão. Quem define é o próprio pesquisador, baseado na sua pesquisa, no seu objeto de pesquisa. Tá certo? Grata pela pergunta, Pedro, e grata pela resposta, Karen. Agora a Naira corrigiu o microfone, né?
Pode perguntar, querida. Deu problema de novo? Ah, uma pena, mas aí você pode comentar então amanhã também, né? Então, eu acho que assim, a gente está num tempo bom, né? Se Karen tem mais algum comentário a fazer em relação à apresentação, ou algum outro comentário que porventura a gente tenha, sei lá, esquecido, algum recado, algum lembrete, né? Publicações no Lattes, né? Também a Karen tem um Lattes muito bacana, então quem tiver interesse, né? Eu posso deixar o link, ou mesmo vocês busquem, né? Karen Veloso Ribeiro, né, Karen? Isso. Fica à vontade para finalizar. Bom, então eu só tenho a agradecer, tá, Aline, por estar com vocês aqui nesse momento, por compartilhar de informações tão bacanas aqui com vocês, trazer um pouquinho das minhas experiências, tá, que eu tive durante todo esse trabalho, desde a graduação até o momento que eu me encontro hoje, e dizer para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum apoio em relação a algum tema que vocês querem trabalhar, né, eu estou aberta aí a ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Eu já disse para a Aline também, né, que o que ela precisar de mim e vice-versa, a gente aí tem as nossas parcerias e a gente pode contribuir, tá, com uma ou com outra aí. Meu e-mail está disponibilizado, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou às ordens. E é isso, Aline. Karen, a gente só tem a agradecer mais uma vez por todo esse conhecimento maravilhoso que você nos transmitiu, pela parceria, né? Lembrando que a professora Roseli, que é a orientadora da Karen, ela é nossa colaboradora desde 2017, né? A Karen é colaboradora recente do grupo de pesquisa Polarc, mas, na verdade, ela é linkada com o grupo da professora Roseli, que desde o início nos deu todo o suporte de herbário, etnobotânica. Nós temos o trabalho, né, que está parado por conta da pandemia, mas é um trabalho de realizar uma pesquisa etnobotânica na zona rural de Teresina, uma vez que a gente está trabalhando com a perspectiva da etnoarqueologia lá também, né, com as quebradeiras, as pessoas quebradeiras de coco babaçu, porque a gente eu acabei descobrindo que realmente existem homens também que quebram coco babaçu, que é comum. Então, a gente está trabalhando na perspectiva de 2 comunidades, né, da zona rural de quebradeira, pessoas quebradeiras de coco. E, no entanto, a gente também pode aproveitar, né, e deve aproveitar esse momento para pesquisar um pouco da etnobotânica local, né, compreender um pouco mais sobre esses conhecimentos tradicionais, né, e o que a gente tem, na verdade, a gente tem mais a aprender com eles do que a ensinar, claro, né? Com certeza. Então, é muito gratificante mesmo trabalhar mais perto das pessoas, né? A arqueologia me trouxe isso. Eu, bióloga de formação, né? Geocientista, então, eu tô adorando ter essa experiência e contamos com vocês, claro. Só temos a agradecer mais uma vez, todo esse apoio do Tropen, né? Para quem não sabe, o herbário Graziela Barroso é um herbário mais importante da região Meio-Norte. Para quem não sabe, a região Meio-Norte compreende os estados atuais do Piauí e do Maranhão. É uma região vasta, riquíssima, sobretudo em palmeiras, né? Principalmente por conta da mata de cocais, com babaçual, né? E carnaubal. Tem também um braço de cerrado com os buritizais, então a gente tem aí uma vasta coleção botânica, né? A gente tem esse herbário fantástico e com a sigla TEPB, né? Esses herbários têm sempre uma sigla diferente dos nomes, só para confundir. Bom, mas é super importante ter esse apoio, né? Se não fosse o herbário, meus alunos aqui, ó, Yanaro, Pedro Elton, o Paulo Sérgio, que não pôde vir hoje, mas esse trabalho também ele fez parte, né? Então, a gente tem iniciando timidamente a palinoteca, né, em plantas úteis, e a fitolitoteca, né, os fitólitos de palmeiras também. A gente tem a colaboração magnífica da professora Heloísa Coy, né, nos subsidiando com essas identificações dos fitólitos, né,
Tem a Sara Frix, a Karina Schweng, enfim, muita gente boa trabalhando com a gente, e a Karen, para integrar esse time maravilhoso. Então, só tenho a agradecer. Primeiro dia concluído com sucesso. Gratidão. Gratidão, amiga. Deixa eu gravar aqui, tá? Tá. Encerrar.